Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui conversar sobre a situação do Vasco, que no momento é bem delicada, né? Vamos aqui conversar sobre Marcelo Cabo, sobre Alexandre Pássaro, sobre esse time que não consegue engrenar, que preocupa muito o torcedor, que não dá sinais de melhora, que deixa o torcedor, cara, enfim, maluco da cabeça, não tem como. Essa noite foi difícil de dormir, eu tenho certeza que pro cara que é vascaíno, que é apaixonado igual a gente é, cara, é difícil essa situação, é difícil dormir. O cara, pô, o jogo acaba ali meia-noite, o cara tá na base ali a adrenalina lá em cima, a raiva, né? Porque o time faz a gente passar uma raiva inacreditável. O cara vai conseguir dormir lá 4, 5 da manhã, tendo que trabalhar no dia seguinte, enfim. É realmente uma situação que mexe com os ânimos, né? Mexe com a autoestima, porque quando o time perde também, o dia seguinte é uma M, né? Enfim, até chegar a próxima partida e se estressar de novo, enfim, é um caos completo, né? Mexe muito com a gente. E aqui a gente vai conversar sobre essa situação, né, cara? Que é uma situação de M, né? Não quero ficar falando palavrão, porque eu sei que tem muita gente também que não gosta e tal, a galera que às vezes assiste com o filho do lado, então em respeito também a essas pessoas, não vou ficar aqui falando palavrão e coisa e tal, mas às vezes é até difícil segurar uma palavra um pouquinho mais pesada, né? Porque realmente a situação é muito complicada. E o debate do momento, né? Que desde o intervalo da partida de ontem, é a demissão do Marcelo Cabo, né? Se vai acontecer ou não, se tem que demitir ou não. Esse assunto, na verdade, já vem sendo debatido há muito tempo. Ele ganhou uma sobrevida naquela partida contra o CRB e agora, depois de mais uma atuação patética do Vasco e mais uma derrota, o assunto volta à tona, né? Marcelo Cabo tem que ser demitido ou não? Tem paciência? Vamos dar mais tempo para o treinador? Eu acho que é praticamente unânime, eu acho que 95% da torcida nesse momento quer a demissão do Marcelo Cabo, porque a gente não vê uma evolução do trabalho, né? Durante todo o Campeonato Carioca, o Marcelo Cabo não foi pressionado, porque a maioria comprou o discurso de que o Carioca era uma preparação para a Série B, que o time ia chegar voando na Série B, e não foi, enfim, não é isso que a gente está vendo. E o Vasco foi pífio no Campeonato Carioca, né? O Vasco sofria contra os times pequenos, o Vasco só teve a boa atuação realmente contra o Flamengo, a vitória por 3-1, a gente precisava sim daquela vitória, né? Tinha muito tempo que não vencia o rival, mas não conseguiu se classificar para as semifinais, e aí veio jogar aquela Taça Rio, torneio de consolação, aquele horror, e também não convenceu, né? Contra o Madureira foi muito mal, contra o Botafogo ganhou ali nos pênaltis, jogando muito pior que o Botafogo, e ali naquele momento a coisa já mostrava que, olha, alguma coisa está errado no trabalho do Marcelo Cabo. E eu tenho aqui alguns números, cara, que são muito assustadores, muito assustadores. Se a gente for comparar esse Vasco de 2021 com as outras edições que o Vasco disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, esse trabalho aí do Alexandre Pássaro, que tem que ser cobrado, não bota a cara, não fala, não dá uma satisfação pro torcedor. O Marcelo Cabo a gente, critica, bate, mas o time perde, ele que tá lá, né, dando a coletiva, ele que tá botando a cara a tapa, o diretor de futebol que montou esse time, ele que contratou o treinador e ele que montou esse time. Ele não bota a cara, ele não fala, ninguém da diretoria fala. Enfim, isso também tem que ser cobrado. Mas enfim, o Alexandre Pássaro e o Marcelo Cabo, neste momento, eles entregam o pior começo de Série B que o Vasco já disputou. Em 2009, o Vasco teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11 pontos. Em 2014, o Vasco teve 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9 pontos. Em 2016, 5 vitórias e 1 derrota, 16 pontos. Em 2016, 5 vitórias e 1 empate, 16 pontos. E em 2021, a temporada atual, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? 7 pontos conquistados. O Vasco tem 38,9% de aproveitamento. E se o Vasco mantiver esse aproveitamento durante toda a Série B, o Vasco faz 44 pontos, que é uma pontuação que não é suficiente se bobear nem para permanecer na Série B. Então é um trabalho muito ruim. É um trabalho muito ruim do Marcelo Cabo e desse time montado aí pelo Alexandre Pássaro. Para vocês terem uma ideia, cara, de como o buraco tá lá embaixo. O poço
realmente a gente tá se esforçando para chegar no fundo do poço. O Operário, que venceu o Vasco em São Januário, só ganhou do Vasco na Série B. O Avaí, que venceu o Vasco em São Januário, só ganhou do Vasco na Série B. O Cruzeiro vinha aí de não sei quantos jogos, uma crise danada, foi e ganhou do Vasco. O Cruzeiro, eu fui atrás aqui dessa estatística e vi também algumas pessoas comentando no Twitter, o Cruzeiro não vencia uma partida de virada há 63 jogos. O Cruzeiro não virava um jogo há 63 jogos. A última vez que o Cruzeiro havia vencido de virada foi contra o Guarani em agosto de 2020. Praticamente um ano que o Cruzeiro não virava um jogo e virou em cima do Vasco. Porque esse time não tem capacidade nem de manter um resultado por 5 minutos. Contra a Ponte Preta foi a mesma coisa. Achou um gol num pênalti lá que o juizão marcou pra gente contra a Ponte, o Cano foi lá e guardou. 3 minutos depois levou o gol de empate. Contra o Cruzeiro a mesma coisa. Fez o gol lá na falha do Fábio, o gol do Morato. 5 minutos depois leva o gol de empate. O time não consegue segurar o resultado. O time do Cruzeiro, cara, assim, eu disse aqui durante toda a semana que o Cruzeiro é um clube gigantesco do futebol brasileiro, um clube que merece ser respeitado. Mas esse time do Cruzeiro, é muito, muito, muito abaixo do que já foi o Cruzeiro um dia. E como eu acabei de dizer aqui, cara, 63 jogos que o Cruzeiro não virava um jogo, virou pra cima do Vasco. Inacreditável, né, cara? Inacreditável. Acho que não dá, realmente não dá para manter mais o Marcelo Cabo. E assim, ele demonstra estar completamente perdido, né? Que assiste, que tá vivendo uma realidade paralela. As entrevistas pós-jogo são um horror, né? Tá aparecendo até uma do jogo de ontem, que ele valoriza a atuação do Vasco após mais uma derrota na Série B e pede calma. A Série B é uma competição de resistência. Meu amigo, resistência está sendo assistir esse Vasco jogar. É um teste de resistência. Chegar são no final do jogo, chegar com a saúde mental minimamente em dia no final do jogo. Isso que é um teste de resistência, assistir esse Vasco seu jogar. Inacreditável, não dá. Ontem, cara, não dá, cara. Ontem, um treinador completamente perdido nas substituições. Um critério completamente estranho. Cadê o Sarrafiori? Por que o Sarrafiori não entra mais? O Sarrafiori foi contratado, já estreou como titular. E aí depois entrou bem em alguns jogos ali, fez gol, e do nada ele nem entra mais. Não joga mais. O Gabriel Peck estava bem, no banco, não aparece mais. O Galarza estava bem, some, não joga. Aí depois começa como titular de novo, aí tira, vai pro banco, bota Juninho, bota Galarza e troca esse, troca aqui. O cara não sabe o que faz, pô. No jogo de ontem ele me tira ele coloca o Juninho no intervalo e depois tira ele com 38 do segundo tempo. Deixou o moleque jogando 38 minutos. Isso acaba com a confiança de qualquer um, né? Eu acho que dá para ter certeza que o Marcelo Cabo não vai conseguir extrair mais nada desse time, que ele não vai conseguir terminar a Série B no comando do Vasco. E aí vai manter ele para quê? Para perder mais uma semana? Aí deixa ele para ver se ganha do Brusque, né? No domingo. Aí beleza, ganha do Brusque, vai chegar contra o Goiás, vai levar uma porrada do Goiás. E aí vai ser a mesma coisa. E se ficar nesse aproveitamento de perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, não sobe. E enfim, o que está irritando demais, né, é que o torcedor não tem uma resposta. Ninguém aparece para dar uma satisfação para o torcedor, para dizer o que está acontecendo, né? O diretor de futebol, mais uma vez, não bota a cara, não fala. O time foi ele que montou, pô. Ele que montou esse time. Porque aí ele tem que ver agora por que tá toda essa M aí, por que o time não rende? Ele tem que aparecer, ele que contratou o treinador, ele que montou o time, ele tem que dar uma satisfação. Ele só dá entrevista na boa. A situação é muito preocupante. É um time que não consegue ganhar de ninguém na Série B. É um time que não consegue, na Série B do Campeonato Brasileiro, está com 38% de aproveitamento. E o torcedor não merece uma satisfação e ainda tem que aturar nas entrevistas, porque é uma mentalidade que está assustando, né? O Vasco perde, você já sabe o que o treinador vai falar na coletiva. É que estamos numa evolução, é que o time criou boas chances e não sei o quê. E aí ontem o Marquinhos Gabriel também, na entrevista pós-jogo, dizendo que o Vasco jogou bem, não merecia perder, não sei o quê. Os caras estão vivendo uma realidade paralela, é inacreditável, de verdade. Parece que ninguém ali tem noção do tamanho que é o Vasco, do que significa o Vasco, do que o Vasco representa para tanta gente. O tanto de gente que não conseguiu dormir direito de noite por conta deles, da atuação de M deles, do time de M montado aí, que não consegue ganhar de ninguém. Não é possível, cara. É o mínimo de consideração. Tá feia a coisa. Enfim,
E agora já, para não me alongar muito aqui no vídeo, falando em demissão de treinador, né, vem aquilo. Vai demitir o treinador, vai botar quem também? É complicado, né? É complicado pensar no possível nome. E aí, pelo que eu vi nas redes sociais, aí um nome que agrada boa parte, né, dos torcedores, desagrada alguns também, e nenhum nome também vai ser unanimidade, é o do Lisca, né, que no ano passado subiu o América Mineiro, o Lisca doido, nome aí que pelo jeito boa parte da torcida se agrada com o treinador. Eu sinceramente, cara, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que se chegar um treinador que pelo menos faça esse time correr dentro de campo, já é um avanço, porque o time anda em campo, é um time que se arrasta em campo, é um time que está ali e parece que os caras estão obrigados, parece que não queria estar ali, estão jogando ali, enfim, obrigados, estão amarrados ali. E, pô, e é o que eu sempre digo, cara, se não quer jogar no Vasco, pega as coisinhas e vai embora, pô. Ninguém tá te obrigando a ficar aí, não. Vai enganar em outro lugar, pô. Não tá satisfeito, não quer jogar uma Série B, acha que a Série B é menos importante, sei lá. Não joga então, pô. Vai para outro lugar, vê se arruma vaga em outro lugar. Acho difícil, tá? Acho difícil algum desse elenco aí, tirando o Germancano, acho difícil conseguir vaga em algum lugar aí se não for Série B. Sai do Vasco, se bobear, não acha nem Série B pra jogar, nem outro time de Série B pra jogar. Enfim, cara, difícil, tá? Difícil, difícil. Quero saber também a opinião de vocês. Esse vídeo foi praticamente mais um desabafo do que qualquer outra coisa, né? Porque tá difícil aguentar. Tá complicado, tá complicado. Se não botar pra fora, não extravasar, a gente fica maluco. E o torcedor precisa de resposta, né? Senhor Alexandre Pássaro, não deixa também só o seu treinador que você contratou na fogueira, não. Só o cara falando, não. Bota a cara pra falar, pô. O time foi você que montou. Era o time que tava fechado, ainda pronto pra Série B? Se não contratar, meu amigo... O mínimo é contratar, porque se não contratar, não sobe. Esse time aí não sobe, tem que mudar.